E eu creio que Deus ele vai falar conosco. Amém? A partir do versículo 26. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para nós. Amém. Né? Abra aí a palavra, Lucas 1, 26. Amém? Vamos lá. Diz assim o texto sagrado, né? Eu tô com a versão NVI, mas eu também vou ler um texto aqui na revista atualizada, tá certo? No 6º mês, aleluia, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, aleluia. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Aleluia. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono, aleluia, de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Aleluia. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém? Nada é impossível para Deus. Eu estou com a versão aqui, a revista e atualizada, e diz que não há nada. Deixa eu ver aqui que eu marquei. Revista e atualizada, ela fala assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Anota aí, tá certo? Em todas as suas promessas. E o texto conclui com Maria dizendo: sou serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém, irmãos? Eu quero ler, né, um outro texto. Louvado seja Deus. No livro de Jeremias, irmãos. Aleluia. Livro de Jeremias, capítulo de número 1. É um texto bem conhecido da parte do Senhor, porque eu quero seguir o raciocínio que o Espírito Santo me deu, tá certo? Foi ele quem ministrou ao meu coração. E eu quero seguir esse raciocínio para essa ministração dessa noite. Jeremias capítulo 1, versículo de número 4 e versículo de número 5, diz assim, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Amém? Jeremias capítulo 1, verso de número 4 e 5. Né? Deus fala a Jeremias e diz: olha, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre. E isso aqui é lindo, viu? Porque Jeremias ainda não tinha forma. Não tinha forma, ainda não era embrião, não era nada ainda. Jeremias nasceu primeiro no coração de Deus. Amém? O propósito de Deus na vida de Jeremias, você pode até anotar isso, nasceu primeiro no coração de Deus. Não foi quando Deus dava forma a ele no ventre da sua mãe, não. No coração de Deus, Deus propôs, né? Eu vou formar Jeremias. Eu vou formar Jeremias. Vou constituir ele profeta de nações. Vou constituir Jeremias um profeta. E aí Deus vai e forma. Amém? E diante desse texto belíssimo, irmãos, esse texto maravilhoso de Jeremias, a gente sabe que Deus ele faz escolhas. Deus ele faz escolha, propósito na minha e na tua vida nasce primeiro no coração de Deus.
né? Quando Deus projeta criar a mim e a você, quando Deus projeta dar forma a mim e a você, quando Deus vai lá no ventre da minha mãe, quando foi no ventre da minha mãe, quando foi no ventre da tua mãe, e Deus começou a dar forma, já existia um propósito no coração de Deus para mim e para a tua vida. Eu quero que você já comece a pegar esse raciocínio para você entender daqui a pouco o que é que vai acontecer. O que é que Deus vai falar conosco? Ele já começou a dizer: antes de eu te formar no ventre, antes de eu começar a dar forma, aleluia, lá a você, no ventre da sua mãe, eu já tinha estabelecido no meu coração um propósito para a tua vida. E isso é lindo. E isso aleluia, me encanta. Amém, irmãos? Isso me alegra. E tem outro texto da Bíblia Sagrada, né? Que está lá em Gálatas. Você não precisa abrir, mas você pode anotar e depois você lê. Está em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Tá certo? Gálatas 4, 4. Diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu quero falar dessa plenitude de tempo. O que significa essa plenitude de tempo que o apóstolo Paulo está relatando aqui em Gálatas capítulo 4, versículo número 4. Vindo, porém, a plenitude. Irmãos, isso é lindo. E foi exatamente quando o Espírito Santo ele ministrou Lucas capítulo 1 no meu coração. Ele de imediato me falou de Gálatas 4. Ele veio direto no meu coração. A plenitude do tempo. Né? E plenitude do tempo significa basicamente o momento apropriado de acordo com o decreto de Deus, aleluia, para que a sua vontade seja cumprida, amém? Amém. Plenitude de tempo, momento apropriado de acordo com o decreto de Deus para que a sua vontade seja cumprida. Amém, Jesus. É quando as estações precedentes estabelecidas por Deus se completam, ou seja, o tempo certo. Amém? É quando Deus encaixa tudo. Aleluia. É quando Deus prepara o cenário, deixa tudo pronto, encaixa tudo e diz o tempo certo para que a minha vontade se estabeleça, chegou. Amém. Isso é plenitude de tempo. Glória. É tempo certo. Tudo se foi conduzido, preste atenção, de forma estratégica. Eu não estou falando de acaso. Eu não falo aqui de acaso, porque Deus não é Deus de acaso. Deus é Deus de projetos. Deus é Deus de propósitos. Deus é Deus de decretos, de estabelecer aquilo que está proposto no coração dele. De colocar algo em seu coração, de estabelecer algo em seu coração e preparar o tempo para que tudo aquilo que ele quer aconteça. Aleluia. Quem é aleatório muitas vezes é eu e você que faz as coisas de todo jeito. Deus não. Deus ele é estrategista. Deus ele trabalha com propósito. Ele cria situações. Ele planeja. Deus planeja. Deus planeja e executa. Aleluia, Deus planeja e executa. Plenitude do tempo, irmãos, também marca cumprimento de um período. Eu estou falando tudo isso para você entender que a gente vai entrar em Lucas capítulo 1. Plenitude de tempo também marca cumprimento de um período. Provavelmente um tempo de espera, né? Um tempo de espera. Deus elaborou, né? Deus propôs, Deus decretou, Deus desejou, né? Deus planejou, Deus falou, Deus profetizou, aleluia. E houve um tempo, uma espera. E quando chega a plenitude de tempo, significa o tempo certo, chegou a hora. Isso é plenitude de tempo. E é um termo também, irmãos, escatológico. Você vai entender o porquê. Plenitude de tempo também fala de um termo escatológico, porque trata de cumprimento de profecias. Aleluia.
trata de cumprimento de profecias, daquilo que foi dito, daquilo que foi profetizado, daquilo que saiu da boca de Deus. Porque a gente já falou sobre profecia, a gente já disse que quando os profetas, Deus levantava os profetas, eles representavam Deus na terra, eles eram boca de Deus na terra. Então, plenitude de tempo trata também de um termo escatológico, cumprimento de profecias. Amém? E agora a gente vai para Lucas capítulo 1. Eu já deixei tudo isso para você entender que quando o Espírito Santo ministrou Lucas ao meu coração, essa passagem do nascimento de Jesus, ele automaticamente falou a plenitude do tempo. E eu ouvi claramente isso no meu coração. Eu estou aqui falando daquilo que Deus me disse, a plenitude do tempo. O Senhor diz assim, olha, o tempo certo chegou. Aleluia. E quando a gente vai olhar para o texto de Lucas capítulo 1, versículo 26, que fala do nascimento de Jesus, a gente sabe que isso aqui é cumprimento de profecia, né? É um texto que a gente pode falar que ele é escatológico, porque está se cumprindo aqui profecias ditas desde o Antigo Testamento. Cristo, ele é pré-anunciado desde Gênesis, né? Por símbolos, por sinais. E depois Deus usou os profetas para falar desse nascimento, da vinda do Messias, de que esse Messias ele viria, né? E ele viria para remir, para resgatar um povo para Deus, para trazer de volta um povo para Deus. Isso é profético, né? E quando eu começo a ver, irmãos, porque eu comecei a analisar o texto, eu disse, meu Deus, que coisa linda, né? E eu gosto muito de Lucas, como eu falei ontem, né? A gente ministrou ontem, porque Lucas, ele retrata muito bem o poder de Deus e a limitação humana. Lucas retrata muito bem, ele faz questão nos seus textos, nos seus escritos, colocar sempre isso, né? De forma muito clara, que o poder de Deus, ele é excelente, por mais que eu seja limitada, por mais que você seja limitado, o poder de Deus, ele é excelente. Amém. Não vai ter como errar, Deus não vai falhar por conta da minha limitação, porque o poder dele é excelente. A minha limitação não vai impedir com que o propósito, o projeto, o desejo do coração de Deus sobre a minha vida e sobre a tua, ele não aconteça. E a gente começa a observar que Lucas, ele começa relatando no versículo número 26, ele começa falando algo interessante. Ele começa dizendo assim, olha, no 6º mês, isso aqui já é lindo. Lucas começa a dizer logo assim, olha, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Veja que tem uma sequência. No 6º mês, o que é que Deus faz no 6º mês? Envia o anjo Gabriel a Nazaré. O que significa esse 6º mês? Esse 6º mês significa que depois da concepção de João. Se você for ler Lucas capítulo 1, né, a partir do versículo de número 5, você vai ver Lucas relatando como se deu o anúncio do nascimento de João Batista. Como Deus visitou a Zacarias, a gente falou sobre isso, né? Na nossa live do primeiro sábado de live. Como Deus visitou a Zacarias e anunciou o nascimento de João. Depois que o anjo Gabriel visita a Zacarias, anuncia o nascimento de João. Depois que Isabel concebe, engravida de João, está no 6º mês de gestação. Irmãos, isso é lindo. Deus envia agora o mesmo anjo que enviou a Zacarias, ele agora envia a Maria. Envia aonde? A Nazaré. E por que no 6º mês? Porque as profecias, irmãos, as profecias diziam que João seria aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias. Oh, aleluia! João seria aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente conhece a história, né? João, ele foi aquele que foi levantado com o ministério profético
Aqui mesmo em Lucas capítulo 1, né, quando o anjo relata a Zacarias o ministério do seu filho, que ele haveria de ter com Isabel, diz, olha, ele virá no ministério de Elias. O que é isso? Eu falei no sábado. É o ministério da exortação, né, do arrependimento. João pregaria a exortação. João pregaria: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque para se receber Cristo tem que ser através do arrependimento. Ninguém recebe Cristo se não se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões. Pode até achar que recebeu, mas não recebeu. Cristo não pode ser glorificado quando não tem arrependimento. A gente vê lá a história do ladrão da cruz. Cristo foi crucificado com 2 homens. Um se arrepende, o outro não está nem aí. O outro fica soberbo. O outro está lá, Senhor, né? Senhor, pedindo perdão, se arrependendo. E Jesus olha para ele e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não tem como receber Cristo sem arrependimento. E Lucas, ele faz questão de relatar isso no 6º mês. Ele está falando de profecia, ele está falando de escatologia. Ele está dizendo: olha, aquilo que Deus falou pelos profetas, aquilo que Deus anunciou pelos profetas, chegou à plenitude do tempo. Chegou o tempo certo de se cumprir. E ele começa a relatar isso, que no 6º mês, depois da concepção de João, o anjo vai a Nazaré. Que coisa linda! Glória. O anjo vai a Nazaré. Por que ele diz o anjo vai a Nazaré? Porque ele está falando de outra profecia. Ele está falando de outra profecia que Deus se utilizou dos seus profetas para profetizar, para anunciar, para predizer. Ele fala: louvado seja o nome do Senhor. O anjo Gabriel foi a Nazaré. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele fala Nazaré, ele está cumprindo as profecias ditas pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Essas palavras exatamente, irmãos, o nome Nazareno e Nazaré não está lá no Antigo Testamento nessa forma de linguagem, Nazareno e Nazaré. A gente não vai achar em nenhum lugar no Antigo Testamento essa palavra Nazareno. Porém, os profetas se referiam a Cristo, prediziam, profetizavam no Antigo Testamento que o Messias, ele seria desprezado. E identificar Cristo com a cidade de Nazaré simboliza desprezo. Simboliza que ele é desprezado por conta daquela cidade. Uma cidade pequena, desprezada, as pessoas não valorizavam, né? Um discípulo, quando foi anunciado, né, que Jesus, que ele disse: olha, eu vi a Cristo, aquele que os profetas têm dito. Ele veio de Nazaré. Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele fala: porventura vem alguma coisa boa de lá, né? E o anjo, quando vai, Lucas faz questão de dizer que Deus, no 6º mês, enviou o anjo Gabriel a Nazaré, falando de tempo certo, plenitude de tempo. Chegou o momento, chegou a hora. Tudo que Deus, aleluia, falou pela boca dos seus profetas, tudo que Deus anunciou, tudo que Deus disse, tudo que foi revelado pelos profetas, chegou o tempo de ser feito. Chegou o tempo de Deus fazer aquilo que Ele disse. Louvado seja Deus. E ele fala assim: há uma cidade da Galileia, há uma virgem prometida em casamento. Irmãos, preste atenção, veja, eu quero que você vá entendendo o raciocínio. No 6º mês, a cidade de Nazaré, há uma virgem prometida a casamento. Prometida a casamento a quem? A José, um homem descendente de Davi. Um homem descendente de Davi. Quem lê Bíblia e conhece as profecias do Antigo Testamento, conhece tudo aquilo que saiu da boca dos profetas, de Isaías, aleluia, e de tantos outros, já começa a entender que tudo que Lucas está falando aqui
é profético. Tudo que Lucas está relatando é cumprimento de profecia, é plenitude de tempo. Chegou a hora, a escatologia, chegou o tempo. Tempo escatológico, cumprimento de promessa, cumprimento de profecia, cumprimento de profecia. Porque, louvado seja o nome do Senhor, a promessa do trono, irmãos. Porque diz aqui que o homem, louvado seja o nome do Senhor, o homem a qual esta jovem virgem, né? Esta jovem virgem, ela está desposada, ela está prometida a casamento. Esse homem, ele é José da tribo de Davi, descendente de Davi. Ele é José, descendente de Davi, da linhagem de Davi. Irmãos, Deus, ele fez uma promessa a seu servo Davi, prometendo a ele um trono. Isso a gente pode ver em 2 Samuel 7,13. Eu não vou ler, não dá tempo. Você anota e lê depois. Deus fez uma promessa a Davi, prometendo a Davi um trono. Isso acontece em 2 Samuel 7,13. Quando Davi colocou no seu coração edificar o templo ao Senhor. E Deus disse: Davi, tu não vai edificar um templo para mim. Tu não vai. Quem vai edificar um templo é o teu filho Salomão. Mas eu prometo a ti que não faltará trono à tua casa. Não faltará quem reine sobre a tua descendência. Não faltará rei sobre a tua descendência. Deus promete um trono, um rei, que poderia passar o tempo que fosse. Aquele rei, ele viria. O trono de Davi seria eterno. O trono de Davi seria para sempre. Isso a gente observa, esse trono prometido a Davi, em 2 Samuel 7,13, Salmos de número 2, versículos 6 e 7, e Isaías 9, 6 e 7. Você anota, depois você vai ler, para testificar do que eu estou falando. E trono para sempre, um trono eterno, um rei. Quando fala de trono, está falando de rei, um que vai governar eternamente. O reinado de Davi teve um tempo. Davi morreu, Salomão assumiu o reino. O reinado de Salomão teve um tempo. Salomão morre, o seu filho Jeroboão assume o reino, e assim foi consecutivamente. Mas Deus está falando de um rei eterno, de um rei que vai governar eternamente, de um reino que não vai se findar, porque ele diz que esse reino será para sempre. E o anjo, ele fala aqui, quando ele chega a Maria, ele fala aqui, veja, vou fazer o raciocínio de novo, 6º mês, falando da concepção de João, aquele que pré-anunciaria, aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias, para que o Messias entrasse no coração do povo. Teria que haver arrependimento primeiro. Aleluia. Aí depois desse 6º mês, o anjo é enviado a Nazaré, a cidade de Nazaré, pela profecia de que o Messias seria de Nazaré, seria o Nazareno desprezado. Louvado seja Deus. Ele vai a uma virgem que foi prometida a um homem, desposada com um homem chamado José, descendente de Davi, por conta da promessa feita a Davi, do seu trono não faltará quem reine na tua descendência. Que coisa linda. Louvado seja Deus. Não faltará quem reine na tua descendência, Davi, né? E ele vai a Maria, o anjo se aproxima dela e diz assim: se alegre, agraciada, o Senhor está com você. Se alegre, agraciada, o Senhor está com você. O versículo 29 diz que Maria fica perturbada. Ela se perturba com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe diz: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida. Preste atenção, irmãos. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá o nome dele Jesus. E aí ele conclui: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará
a esse que você vai gerar, a esse que você vai conceber. Aí é quando ele entra, irmãos, no tempo profético, para poder Maria entender aquilo que está acontecendo, porque ela fica perturbada, ela não entende. Ah, agraciada por quê? Me alegrar de quê? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Que palavras são essas que você traz sobre a minha vida? Que palavras são essas que você traz sobre a minha vida? Se alegre, agraciada. Agraciada por qual motivo? Ela fica perturbada. O que é que vai vir da boca do anjo? O que é que você tem para mim? O que é que você está trazendo para a minha vida? E ele fala, não tenha medo não. Não tenha medo, porque você vai ficar grávida. Você vai gerar. Você vai ter um filho. Vai pôr o nome dele Jesus. Ele será chamado grande. Filho do Altíssimo. Filho de Deus. E isso aqui ele faz ela entender. Ele faz ela entender o que está acontecendo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Reinará para sempre. O reino jamais terá fim. Eu falei do trono de Davi. Deus prometeu a Davi: na tua descendência não faltará rei. Na tua descendência não faltará rei. Não faltará quem governe. Não faltará quem governe. Agora está uma virgem jovem, dentro de uma cidade desprezada, esquecida, que ninguém valorizava aquela cidade. Está lá. De repente lhe aparece o anjo Gabriel, chama ela de agraciada, diz a ela que não tenha medo, que ela vai gerar, e libera sobre a vida dela a profecia dada a Davi. A profecia dada a Davi, dizendo a ela: o que você vai gerar é filho do Altíssimo, é santo, vai ser grande, e o reino dele não terá fim. Oh, aleluia! O reino dele não terá fim. Ele é descendente de Davi, pela promessa feita a Davi. Irmãos, aleluia. Que coisa tremenda. Eu fico imaginando Maria agora, olhando para ela. Louvado seja Deus, porque eu quero que você entenda que José e Maria, tanto ele quanto ela, eram descendentes de Davi. Esse povo, irmãos, conheciam o Antigo Testamento. Esse povo conheciam as Escrituras. Louvado seja Deus. Quando o anjo diz a ela: o que você vai gerar é santo. O que você vai gerar é grande. O que você vai gerar é cumprimento de promessa, é cumprimento de profecia que o Senhor revelou lá atrás através dos profetas. Que o Senhor usou os seus profetas para trazer a revelação. O próprio Deus falou com o seu servo Davi e disse a ele: Davi, não faltará quem reine sobre a tua casa. É esse que você vai gerar. É esse que vai sair das suas entranhas. É cumprimento de promessa de Deus que Ele estabeleceu sobre a tua vida. E chegou o tempo, a plenitude do tempo para se cumprir, Maria. Aleluia. 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 Ai, irmãos, eu não sei se você está entendendo o que o Senhor, Ele fala comigo, com você nessa noite. Meu coração está aqui, irmãos, saltitando de alegria. A presença de Deus no meu coração, na minha alma. Glória a Deus. Porque eu li para você, aleluia, o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Porque Deus também me mandou ler esse texto. O Senhor falou assim: eu faço escolhas. Aleluia. Eu, o Senhor, faço escolha. Eu, o Senhor, projeto. Eu, o Senhor, estabeleço. Eu, o Senhor, designo. Antes de formar no ventre. Aleluia. Antes que eu vá no ventre da forma. Quando eu vou no ventre formar. Quando eu vou no ventre da forma, eu já vou decretando e estabelecendo e designando. Estou formando para tal. Aleluia. Estou formando para isto aqui.
Ramassu e Decamanaia sobre. Estou formando para que se cumpram através da vida dele, da vida dela, os meus desígnios, os meus decretos. Aleluia! Por isso que eu disse a você, eu preciso ler alguns textos para que você depois entenda o raciocínio daquilo que Deus falou ao meu coração e vai falar ao teu. Maria não foi escolhida de forma aleatória. A profecia diz: ele será chamado desprezado. No livro de Mateus, capítulo de número 12, acho que é versículo de número 22, fala muito bem isso. Ele será chamado o Nazareno. Quando Jesus, ele volta com seus pais lá do Egito para ir morar na cidade de Nazaré, diz que aquilo teve que acontecer. Ele teve que voltar para morar em Nazaré, para que se cumprisse o que era dito pelos profetas. Mateus 2, eu acho que é versículo número 22. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui para testificar, para que não fiquem minhas palavras e você entenda o que Deus está falando. Você precisa entender. Mateus capítulo número 2, versículo número 23. 23, não é 22. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Está falando de Jesus e seus pais. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, desprezado. Aí o anjo vai aonde, irmãos? Aonde é que Maria está? Em Nazaré. Aonde Maria morava? Em Nazaré. Vai no período onde 6º mês da concepção de João, Isabel grávida do 6º mês, declarando e dizendo: aquele que vem antes dele para preparar o caminho já está concebido. Plenitude de tempo, tempo certo. Deus não erra, Deus não falha nas suas promessas e nas suas palavras. Deus não falha. Maria está em Nazaré. Cumprimento de profecia. Maria é virgem, mesmo estando desposada com José. Desposada aqui era um noivado. Assumiram um contrato, um com o outro. Contrato de casamento, era como se já tivessem casado, mas eles não tinham casado, estavam com um contrato de casamento, assumiram um contrato um com o outro. Não poderia ser revogado aquele contrato, a não ser por meio do adultério. Não poderia ser revogado aquele contrato. Virgem, porque aquele que nasceria de mulher seria concebido de forma virginal, porque o que geraria dentro dela era santo, não seria nascido de homem, nascido de mulher, de forma virginal, mas concebido pelo poder do Espírito de Deus. Profecia. Maria está em Nazaré e é virgem, desposada, com um contrato de casamento assinado com quem? Com José. Descendente de quem? De Davi. Irmãos, que Deus lindo. Você já pode começar a dar bem muita glória aí. Bem muita glória, bem muita glória, bem muita aleluia. Você já pode começar a glorificar esse Deus, porque mais uma vez eu vou te dizer: quando Deus estabelece algo, acabou-se. Quando Ele diz está feito, está feito. Quando Ele libera, irmãos, a palavra, Ele se responsabiliza para no tempo certo Ele cumprir. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tá lá em Nazaré uma jovem virgem desposada com um homem descendente de Davi, da casa de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo diz: agraciada és tu, agraciada és tu.
Agraciada és tu, aleluia. Agraciada és tu. Eu quero te dizer nesta noite, você é agraciada. O Espírito Santo me autoriza nesta noite a liberar esta palavra. Agraciada és tu, agraciado és tu, porque o Espírito Santo está ministrando aqui no meu coração. Você está dentro de um propósito divino. Aleluia, glória a Deus. Amassu e decamassu e andaraia. Você está dentro de um propósito divino. Que coisa linda. Você já pensou, irmã? Você não é ninguém. Você não é uma pessoa sem projeto, sem propósito, sem planos de Deus na tua vida, não. Existe um propósito divino estabelecido sobre a tua vida. Que coisa linda. Desse jeito. Aleluia. Você está até dizendo assim, irmã, eu me sinto ninguém. Irmã, eu estou me sentindo sem direção. Quantos estão assim? Eu estou me sentindo sem direção, irmã. Eu estou me sentindo sem direção. Não sei para onde eu vou, não sei para que lado eu vou. Eu estou me sentindo perdida. Eu estou me sentindo perdido. Eu estou sem propósito, irmã. Irmã, é tanta luta. É tanta situação adversa que eu não consigo nem mais projetar nada. Eu não consigo nem sonhar mais nada para a minha vida. Aleluia. Eu não consigo, irmão, projetar nada para o meu futuro, irmão. Eu não consigo ver nada além daquilo que eu estou vivendo hoje. O Senhor já começa a te dizer: o Senhor tem um propósito estabelecido sobre a tua vida e te prepara, porque a plenitude do tempo está chegando. Eu creio, Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A plenitude do tempo de Deus está chegando na tua vida. E o anjo diz: agraciada. Agraciada. E Maria diz: que palavra é essa? Aquilo soou tão forte nela. Aleluia. Aquilo soou tão forte no coração daquela jovem que ela não conseguia entender que palavra é essa. Por que falas comigo dessa forma? Eu nunca ouvi ninguém me chamar de agraciada. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu nunca ouvi ninguém, nunca disse pra mim agraciada. Aleluia, eu estou aqui desprezada, porque Nazaré significa desprezo. E talvez seja essa a sua situação nesta noite. Aleluia. Desprezada. Desprezado. Misericórdia grande, Jesus. Só tem ouvido palavras que trazem dor à tua alma. Palavras de desprezo, de afronta. Você não serve, você não dá, você não presta, você não tem. Recamaçu e decamaçu e andaré sóbria. Você não tem. Eu não vejo nada em você. Recamaçu e decamaçu e andaraia. Recamaçu e andaraia. Irmão, porque tem muita gente assim. Só escuta palavras de desprezo. De desprezo. Aleluia. E começa a olhar para si e dizer: realmente não tem nada para a minha vida mesmo não. Não tem projetos para a minha vida mesmo não. Não tem propósito para a minha vida mesmo não. Eu não vou mais idealizar nada, eu não vou mais sonhar nada. Eu vou ficar aqui passando pela vida. Eu vou ficar aqui só passando pela vida, esperando o tempo de Jesus me levar. Eu quero te dizer nesta noite: agraciada. Agraciado, agraciada, agraciado. Você está dentro de um plano divino, de um propósito divino. De um propósito divino. Alguém pode não ver, alguém pode não enxergar, mas o Senhor te diz antes de te dar forma, antes de te formar, lá no ventre da tua mãe, eu propus no meu coração algo para a tua vida, nasceu no coração de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maçui de Camaçui Andaré nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração de Deus. Agraciada. Agraciado. Aleluia.
E ela se surpreende e fala: que palavras são essas? Porque você fala assim comigo? Eu não sou apenas uma jovem morando em uma cidade desprezada chamada Nazaré, despousada com um homem comum chamado José. Aleluia. Despousada com um homem tão comum chamado José. Um homem comum. E você chega aqui e me chama de agraciada. Aí o anjo diz: não tenha medo, Maria. Não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Aleluia, você foi agraciada por Deus. Você foi agraciado por Deus. Você vai ficar grávida, Maria. Você vai ter um filho e vai colocar o nome dele Jesus. E tem mais, Maria. Ele vai nascer em Nazaré, mas ele será grande. Ele vai vir de uma cidade pequena, desprezada, que muitos não conhecem, não dão valor. Mas este nome, Jesus, será grande. Será o nome sobre todo o nome. Aleluia. Será o nome sobre todo o nome. Esse que tu vai gerar será maior do que qualquer rei. Decamanaçui, andaré sóbria. Ele será filho do Altíssimo, será santo. O seu trono será eterno. Ele reinará eternamente. Os reis terrenos, Maria, os reis terrenos que se acham grandes, um dia os seus tronos virão abaixo, passarão os seus reinados, passarão, aleluia, as suas autoridades, mas esse não, esse será Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Você já imaginou, irmão, uma jovem morando lá em Nazaré, numa cidade desprezada, mas dentro de um propósito divino, dentro de cumprimentos proféticos, dentro daquilo que Deus estabeleceu. Aleluia. Versículo 33: ele reinará para sempre sobre o povo, aleluia, de Jacó. Que coisa linda. Seu reino jamais terá fim. Aí o versículo 34, irmãos, a gente daqui a pouco vai encerrar. aleluia. O versículo número 34, perguntou Maria ao anjo. E isso eu acho lindo. E eu vou voltar a falar de Lucas. Como Lucas, ele retrata bem o poder de Deus e a limitação humana. Que coisa linda. Lucas retrata isso de forma gloriosa. Quando você vai ler os textos do livro de Lucas, eu fico encantada. Pergunta a Maria ao anjo: como acontecerá isso? Veja que ela entende. Ela entende, porque ele estava falando com ela de profecia, daquilo que Deus já havia anunciado, predito pelo boca dos seus profetas. E ela diz: está certo. Deus falou. Deus falou. Estou dentro de um plano profético, dentro de um chamado divino. Mas como é que isso vai acontecer? Glória a Deus, louvado seja Aleluia. Como acontecerá isso? Louvado seja Deus. Aleluia. Como acontecerá isso? Se sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá aleluia, com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E ele conclui, irmãos, mais uma vez com a palavra profética, dizendo: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. É como se ele estivesse dizendo assim para Maria: Maria, aquele que falou
Ele é fiel. Porque no versículo 37 ele fala assim: pois nada é impossível para Deus. E na versão revista e atualizada, ele diz: porque, deixa eu voltar aqui, irmãos. Revista e atualizada, louvado seja Deus. Ele diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Promessa não cai por terra, Maria. A palavra que vem sobre a tua vida é cumprimento profético. Deus te designou para isso. Deus te escolheu. O próprio Deus te escolheu e disse: é Maria. Vá a Nazaré, a uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem é Maria. Deus disse ao anjo Gabriel: o nome da virgem é Maria. É Maria. Eu a escolhi antes de formá-la. Quando eu a formei, eu já designei sobre ela o meu propósito divino. Irmãos, e não é diferente na minha e na tua vida. Só que Maria, ela agora vem tratar da limitação dela. Ela entende a proposta. Ela entende o propósito de Deus. Porém, ela se coloca agora na visão dela limitada. E ela vai agora dizer ao anjo: sim, tá certo. Mas me diga uma coisa, como é que isso vai acontecer? Porque eu sou virgem. Eu não tive relacionamento sexual com meu marido, que ele era meu marido, eu sou noiva, eu estou com um contrato, né, de casamento com ele, mas nós ainda não estamos casados, somos noivos, porque é assim que acontecia nesse tempo. O noivado já era contrato de casamento, não podia revogar não é feito hoje não, né? Que se revoga até casamento, quanto mais noivado. O que se assume não se conclui, com Deus não. Com Deus não é assim não. Aleluia. O que se assume diante de Deus tem que ir até o fim. Tem que acontecer, tem que ficar lá. Tem que acontecer. O que se assume diante de Deus tem que ser feito. E o anjo diz assim: não se preocupe. O anjo responde a ela: o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. O poder do Altíssimo. Que coisa linda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está dentro de um propósito divino, em um tempo profético e na plenitude do tempo. Se prepare, porque aquilo que Deus estabeleceu, designou, outorgou sobre a tua vida, vai acontecer. Vai chegar a plenitude do tempo e Deus vai dizer: chegou o tempo certo, é agora. Chegou o tempo certo, é agora. Talvez Deus já esteja aí bradando no teu coração: a plenitude do tempo chegou na tua vida hoje. E talvez você esteja se perguntando: porque eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida. Mas eu quero te dizer que você, se não sabe, te prepara, porque Deus vai te revelar. Glória a Deus. Como foi revelado a Maria? Vai lá, Gabriel. Vai contar para Maria o que é que eu tenho com ela. Aleluia. Vai declarar para Maria o que é que eu tenho com ela. Eu sei o que Deus tem na minha vida. Eu não posso saber o que Deus tem na sua. Talvez você até já saiba. Feito, a gente também ministrou, né? Sobre ministério da fruto. E talvez você esteja dizendo: sim, mas não acontece nada, não aconteceu nada ainda. É porque o tempo ainda não chegou. Mas se chegou hoje, se a plenitude do tempo é hoje, se o tempo certo é hoje, se Deus está estabelecendo o tempo certo sobre a tua vida, e você começar a olhar, presta atenção, se você começar a olhar para aquilo que Deus vai te revelar, dizer: olha, venha cá, é isso aqui que eu tenho com você, é isso aqui que eu tenho para você, o meu propósito é esse. Você começar a olhar e dizer: mas Senhor, como é que eu vou fazer esse negócio? Ai,
Como é que isso vai acontecer na minha vida? Eu sou limitada. Não tem como isso se realizar em mim. Não tem como isso se realizar em mim, Senhor. Porque às vezes é assim. O Senhor, Ele diz, olha, eu tenho um propósito e é esse. Aí você olha para você, dentro de Nazaré, despousada com um homem tão simples chamado José, virgem, sem poder conceber, sem poder gerar nada, porque está virgem. Aleluia. E questionando a Deus como isso vai acontecer. Talvez você possa vir se encontrar assim por esses dias. Mas o bom é que Jesus, Ele fala conosco logo. Ele nos alerta antes, Ele nos avisa antes. E Ele já começa a te dizer: não depende de você. Aleluia. Aquele que estabeleceu o propósito, aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o fim. Aleluia! Vai vir o poder do Altíssimo sobre a tua vida, vai te envolver, vai te cobrir, o poder vai descer sobre a tua vida. Se você não tem sabedoria para fazer, Ele vai te dar sabedoria. Se você não tem recursos para fazer, Ele vai te dar recursos. Talvez você diga feito Moisés, mas eu não sei nem falar, sou pesado de língua. Aí o Senhor vai dizer, mas eu colocarei as palavras na tua boca. Louvado seja Deus. Arecamaçu e decamaçu e andaraia. Nada do que você vem apresentar de você para Deus é problema. Aleluia. Nada do que você venha colocar de você para Ele vai servir como argumento para Deus recuar. Recebe esta palavra nesta noite. Nada do que você fale de você para que Deus venha recuar vai fazer Ele recuar, porque Ele já estabeleceu um propósito divino sobre a tua vida e Ele vai cumprir. Aí Ele vai te dizer, feito o anjo disse a Maria, se preocupe não, vai descer sobre você o poder do Altíssimo, vai te envolver, vai te revestir, vai te capacitar, vai te dar ousadia, vai te renovar e você vai cumprir aquilo que está estabelecido para a tua vida, Aleluia, glória a Deus. Eu quero ver quem que vai contender quando chegar a revelação do anjo. Ai, Jesus, ó Jesus lindo, irmãos. Eu quero ver quem que vai argumentar, viu? Eu quero ver quem que vai argumentar quando começar a revelação, quando o anjo começar a falar. Glória a Deus. Aleluia. Quero ver quem que vai argumentar. Não sei, não tenho força, não sei falar, sou pequeno, tô desprezado, ninguém me vê, ninguém me olha, não tenho recursos. Eu quero ver quem que vai argumentar. Aleluia. 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 Deus é fiel. E o Espírito Santo ministrou claramente, irmãos, no meu coração essa palavra. Ele disse, olha, Lucas, eu ia ministrar em Daniel. Eu ia ministrar em Daniel. Glória a Deus. E o Espírito Santo disse a Lucas, Seja Deus. o nascimento de Jesus. E tem mais, Gálatas 4:4, a plenitude do tempo chegou. E tem mais, Jeremias capítulo 1, eu faço escolhas. Aleluia. Que coisa linda, que Jesus lindo. Eu faço escolhas. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele tem te capacitado, vai. Porque quando o anjo fala a Maria, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice.
Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, falando de profecia. Ó, chegou a plenitude, Maria. Chegou o tempo certo. Até Isabel, estéril, na velhice já gerou. Já gerou, porque o cumprimento da profecia chegou. Aquele que vem aplanar o caminho para a vinda do Messias que tu vai gerar, já foi concebido, glória! Chegou a plenitude do tempo, Maria. Chegou o tempo certo. Não tem como fugir. Está estabelecido. É profético. Acabou-se. Não tem como fugir, Maria. Tu está dentro de um plano divino, Maria. De um plano profético. E ele conclui: pois nada é impossível a Deus. Pois nada é impossível a Deus. E o versículo 38, irmãos, acabou-se, viu? E a gente vai encerrar. Aleluia. O versículo 38, Maria dá a resposta. Que coisa linda, irmãos, que texto lindo. Meu coração se alegra nessa noite com essa palavra. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Sou serva do Senhor. Que coisa linda. Em algumas versões diz: eis aqui a tua serva. Aleluia. Ela recebe. Se foi Deus quem estabeleceu, eis-me aqui. Se eu estou dentro do propósito dele, eis-me aqui. Aleluia. Eis aqui a tua serva. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Que coisa linda. E diante da narrativa de Maria, o que é que o anjo faz? O anjo vai embora. Volta lá para o lado do Senhor. Era o anjo que ministrava ao lado de Deus, Gabriel. Com certeza, com o coração alegre, dizendo: fiz a minha parte, cumpri a minha missão. Levei a palavra a Maria. E ela entendeu e recebeu o propósito. Em nome de Jesus, não recue, não desista daquilo que Deus tem com você. Talvez você tenha se entristecido, talvez você esteja magoado, magoada, talvez você esteja sem força, precisando de um renovo de Deus nessa noite. Aleluia. Porque Deus estabelece propósito em nossas vidas, mas sabemos que não é fácil. E sabemos que muitas vezes o inimigo das nossas almas se levanta para tentar atrapalhar. Tentar atrapalhar. Tentar tirar a nossa visão daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer. E talvez você se encontre assim, dizendo: eu não vou mais fazer. Eu não vou mais, eu desisto, eu entrego, eu vou entregar. Eu vou abrir mão, Ramassu e Decamaçu e Andaré Sóbria. Eu vou deixar pra lá. Quem quiser que faça, quem quiser que assuma, epa! É você que está dentro do propósito de Deus para esse negócio. Aleluia. É você, foi você que ainda sem forma, Deus propôs no coração dele mesmo estabelecer isso para a tua vida. É com você que Deus fala nesta noite, que estava por esses dias cogitando em 2 pensamentos e dizendo: quando normalizar tudo, eu vou entregar. O Senhor está te dizendo: você não vai entregar é nada. Aleluia. Você não vai deixar é nada. Reclamaçu e andará sóbria. Ao contrário, eu vou te revestir com o meu poder. Descerá sobre ti o meu poder, a minha unção, a minha graça, a minha força. Eu vou te revestir com força, com ousadia. E tu vais voltar para fazer de uma forma diferente. E muitos vão ver e vão dizer o que foi que houve com ele, com ela nessa quarentena. Glória a Deus. Reclamaçu e andará sobre o que foi que houve com ele e com ela. Aleluia. Aí você vai dizer: veio sobre mim o poder do Altíssimo. Aleluia. Ele me cobriu com as suas asas. Ele me envolveu com o seu poder. Ele me renovou as forças.
Ele disse a mim, eu tenho propósito. Ele me revelou o seu propósito na minha vida e eu não vou recuar. Aleluia, glória a Deus. Porque eu sou serva. Louvado seja Deus. Maria disse: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Seja serva. Seja servo. Esteja para servir ao Senhor, independente de qualquer limitação, independente de qualquer dificuldade, independente de qualquer dificuldade que você possa colocar diante dele, que você venha cogitar. Diga: Senhor, se é a tua vontade, eis-me aqui. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, eis-me aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, né? A gente vai encerrar, vamos orar. Eu quero te dizer que